espíritos compreendem o tempo como nós? É outra questão muito interessante. A ilusão dos leigos, ou mesmo das pessoas que são simpáticas à doutrina espírita, mas que não têm costume de meditar ou de ler as explicações, as experiências, elas às vezes imaginam que a maneira pela qual o mundo espiritual trabalha com o tempo é igual àquela que nós temos quando usamos o relógio. Este tempo, para nós, é interessante, porque, veja só, quando você vai até a descrição que Kardec faz e que depois ficou inserida no livro Obras Póstumas, quando ele tem uma descrição de como ele chegou ao espiritismo e todas as experiências que ele teve, ele faz uma pergunta ao espírito Hahnemann e o espírito Hahnemann começa a responder. Não é o espírito Hahnemann, não, é um outro. Se eu não me engano, acho que é Zéfiro, ou algum espírito protetor. E nesta pergunta, eles estão tratando do futuro. O futuro que estaria aguardando a humanidade era um futuro um pouco sombrio, como o espírito ele está perguntando, ele está respondendo. E Kardec lhe diz, olha, mas se você está falando que vai ser uma convulsão que vai envolver todas as nações, por enquanto parece que isso não vai acontecer, não tem nada indicando que isso vai acontecer. Vamos considerar que Kardec estivesse na década de 1860, neste período, e tem a data certinho lá, é que eu não estou com ela aqui comigo, 1863, 62. Aí então o espírito responde, Kardec diz, né, não tá, nada indica que vai haver uma conflagração aqui, está tudo em paz. Aí o espírito diz, olha, as coisas estão por um fio de teia de aranha meio partido. Imagina. Um fio de teia de aranha meio partido. Ao falar do tempo. Então, os espíritos estão dizendo, está quase para acontecer. Mas isso era 1861, 62. A Primeira Guerra Mundial, que é uma das conflagrações grotescas que a humanidade se envolveu, começou em 1914. Vamos colocar aí quase 70 anos depois. Por quê? Porque há uma visão diferente na maneira como se administra isto do ponto de vista espiritual. E Kardec, entendendo essa dificuldade, às vezes, de situar as coisas, ele faz essa pergunta, os espíritos compreendem o tempo como nós? E os espíritos respondem da forma como você vai ver aí no slide. Não, e é por isso que vocês não nos compreendem sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Exatamente. Quando se trata de fixar datas ou épocas, as pessoas ficam às vezes, mas o espírito tal falou que ia ser no ano XYZ. Mas às vezes a maneira pela qual o mundo espiritual está tratando essas realidades é um pouco diversa daquela que nós estamos considerando através da nossa cronologia. Por isso que muitas previsões, usando o nosso calendário, podem estar perdidas no meio deste cipoal de complexas equações que envolvem a interpretação do tempo. Para os espíritos que responderam a Kardec lá em Obras Póstumas, a crise estava tão próxima que parecia ser um fio de teia de aranha meio partido. Meio partido. Você imagina, você escuta um negócio desse e você pensa, nossa, vai ser daqui a meia hora. Em contrapartida, os espíritos estavam se referindo a um evento que ia acontecer 70 anos depois. Isso se foi a Primeira Guerra Mundial. Porque se foi a Segunda, ainda seria mais longe. Portanto, os espíritos, eles têm uma noção do tempo, mas é diferente daquela que nós temos. E agora, nós vamos para um comentário, não é? A Solange vai ler para a gente. A essa questão. Vamos lá, gente. No slide 10. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos.
O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são, aos seus olhos, senão instantes que se esvaecem. Na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. É interessante. Os espíritos não estão no tempo. Pode deixar o slide aí, Fê. Os espíritos vivem fora deste tempo, como nós estamos acostumados. Para eles, esse tempo se anula, por assim dizer. E os séculos, que para nós são muito compridos, não têm aos seus olhos, olha outro, Olhes. senão instantes que vão se esvaecendo, vão desaparecendo na eternidade. Da mesma forma que aquelas desigualdades do solo, quando você pega um avião e sobe, você já não vê mais toco, buraco, montanhas, montes. Você não tem esta visão porque você está muito acima. Interessante, né? Porque uma coisa que parece tão longa para nós, um século, para a gente é tanto tempo. E você vê que, segundo o comentário deles, isso não é nada.